Esse filme te provoca alguma nostalgia? O ano era 1985. Em cartaz estava nos cinemas um filme chamado Back to the Future, ou para nós, apenas De Volta para o Futuro, estrelado por Michael J. Fox como Marty McFly e Christopher Lloyd como Dr. Emmett Brown. O que eles talvez não fossem imaginar que naquela época, esse novo filme que eles fizeram, apresentando uma história diferente das contadas no cinema, um filme que lutou para ter o ator Michael J. Fox como Marty McFly, apesar de sua agenda lotada. Um trabalho que Michael fez no meio de tantos trabalhos que ele fazia em sua época. Provavelmente nem ele fosse esperar que esse filme foi o início de um grande marco de sucesso e um clássico da cultura pop, o tornando eles extremamente famosos e conhecidos por esse trabalho. Esse filme conquistou gerações, com a sua trama envolvente, personagens extremamente carismáticos e elementos inovadores, como a viagem no tempo, no icônico DeLorean. E também não podemos deixar de comentar sobre a sua trilha sonora incrível e marcante, com inúmeras músicas feitas para o filme, que retratam bem os anos 80 e provocam uma sensação fantástica ao ouvi-las nos dias de hoje, dando vontade realmente de dar um back in time e voltar no tempo dos anos 80. A trilha sonora, composta por Alan Silvestri, é uma peça-chave para a nostalgia que sentimos. Suas notas não são apenas acordes musicais, são lembranças sonoras que nos transportam diretamente para a década de 1980, evocando emoções que transcendem ao tempo. O enredo conta a história de Marty McFly, um adolescente que acidentalmente viaja para o ano de 1955, onde encontra versões mais jovens de seus pais. Ele busca a ajuda do excêntrico Dr. Emmett Brown para ir de volta para o futuro. A narrativa inteligente e o humor afiado, junto com a trilha sonora marcante, contribuíram muito para o sucesso duradouro do filme. O lançamento de Volta para o Futuro ocorreu em um período significativo da cultura pop dos anos 80, refletindo o espírito da década. O filme gerou duas sequências, lançadas em 1989 e 1990, completando uma trilogia que continua a ser amada por fãs de todas as idades. É importante ressaltar que a década estava passando por uma verdadeira revolução cinematográfica, e este filme desempenhou um papel crucial nesse cenário. Ele é uma experiência cultural que transcende gerações e continua a ressoar em nossos corações, que nos leva a acompanhar Marty McFly e o genial Dr. Emmett Brown em uma aventura pelo tempo. É repleta de elementos que se tornaram não apenas inesquecíveis, mas atemporais. O ator que interpretou Marty McFly e o Dr. Emmett Brown foram dois atores que não apenas contaram uma história, mas também se tornaram parte integrante de nossa memória afetiva. A viagem no tempo, sem dúvida, é o ponto alto do filme. As cenas em que o DeLorean atinge 88 milhas por hora e desaparece em raios luminosos são mais do que simples momentos cinematográficos. São imagens que se gravam em nossa mente. Essas cenas foram revolucionárias para a época, não apenas do ponto de vista técnico, mas na capacidade de transportar-nos para mundos inexplorados, estimulando a nossa imaginação e despertando uma sensação única. O DeLorean não era apenas um veículo no filme, ele era um personagem por si só. E o que dizer dele, né? Mais do que um veículo de viagem no tempo, o carro que tornou-se um ícone por direito próprio. Ele não é apenas um meio de transporte na tela, mas um símbolo reconhecido em todo o mundo. Um carro que não transporta apenas personagens, mas também emoções e memórias. O DeLorean DMC-12 era conhecido pelo seu design distintivo, especialmente por suas portas de asa de gaivota que se abriam para cima, estruturado com uma lataria de aço inoxidável, sem pintura. O carro tinha uma aparência futurista, o que se alinhava perfeitamente com a temática do filme. A escolha do DeLorean como a máquina do tempo no filme foi em grande parte uma decisão criativa. Os produtores queriam um veículo que parecesse único e memorável, e o DeLorean oferecia exatamente isso. A adição dos dispositivos fictícios, como o reator de plutônio e o capacitor de fluxo, contribuiu muito para a narrativa de viagem no tempo. O filme contribuiu significativamente para a popularidade do DeLorean DMC-12. Após o lançamento de Volta para o Futuro, o carro se tornou um objeto de desejo para muitos fãs, mesmo que a DeLorean Motor Company tenha enfrentado dificuldades financeiras e tenha encerrado sua produção em 1983. Em resumo, o DeLorean DMC-12 não apenas desempenhou um papel fundamental na narrativa do De Volta para o Futuro, mas também se tornou um ícone cultural, lembrado e amado por fãs no mundo inteiro. Além disso, os efeitos especiais do filme eram inovadores para a época. Não são apenas recursos técnicos, são elementos mágicos que contribuíram para a imersão na história. O meu contato com a magia da trilogia do De Volta para o Futuro só foi acontecer no ano de 2012. Porém, lembro de flashes em momentos específicos em minha infância em ver o Marty McFly em algum canal na TV. Porém, o meu herói favorito do momento era o Homem-Aranha, conforme eu relato em meu vídeo aqui no canal. Mas apenas anos mais tarde, fui me apaixonar de verdade por toda essa história. Toda a magia e a autenticidade do primeiro De Volta para o Futuro, conforme relatei aqui, me cativou. Fiquei encantado com toda aquela aventura
futura, imaginando como seria voltar no tempo e ter a oportunidade de conhecer os meus pais quando eram adolescentes, imaginando como era tudo naquela época, assim como o filme nos mostra. A minha mente foi longe. Um dos momentos que esses filmes mais me marcaram foi quando, depois de toda a aventura do segundo filme, toda a jornada para recuperar o almanaque de esportes da mão do Biff e impedir que o futuro fosse alterado negativamente, em um determinado momento, no fim do filme, após Marty conseguir recuperar o almanaque e o queimar para restabelecer o seu futuro e do Dr. Emmett Brown, começa a se formar uma grande tempestade. Dr. Emmett Brown está logo acima de Martin, voando com o DeLorean. Martin, falando com o doutor em seu comunicador, comemora, dizendo que eles conseguiram. Nesse momento a gente vibra também. Porém, como eu havia dito, a tempestade começa a piorar. Marty fala para o Dr. Brown ter cuidado. O doutor tenta controlar o DeLorean em meio da tempestade, até que chega um momento em que o DeLorean, com o Dr. Brown dentro, é atingido por um raio. Nesse momento, após a explosão no ar, o DeLorean some. Martin fica tentando comunicação com o doutor, porém não tem resposta. Martin fica tentando entender o que aconteceu. E nós também sentimos um aperto no coração, querendo saber se o Dr. Brown está bem. Tudo indicava que provavelmente a energia do raio novamente fez o DeLorean viajar no tempo, sem o controle do Dr. Brown. Começa a chover e Martin, em meio à chuva, vê um carro se aproximando, com um homem o trazendo uma carta e dizendo estar surpreendido que Marty McFly estava ali, que essa carta foi escrita há 70 anos atrás, em 1885, época do Velho Oeste. E quando Martin vê quem escreveu essa carta, quando ele lê que foi o Dr. Emmett Brown, a reação do Martin nos emociona. E na real, ele expressa a preocupação que sentimos no momento também. Ele grita, é o doutor, ele está bem, ele está no ano de 1885. Martin não pensa duas vezes em arrumar alguma forma de ir salvar o Dr. Brown. E talvez essa é uma das melhores cenas de todos os filmes do De Volta para o Futuro. É uma cena que encerra muito bem o segundo filme e deixa o nosso hype lá em cima para querer ver o desfecho disso tudo. As aventuras do Velho Oeste no De Volta para o Futuro 3 foram incríveis. Um dos momentos mais marcantes foi ver Marty e Dr. Brown juntos novamente, interagindo com as pessoas do Velho Oeste. Foi incrível ver eles naquela festa socializando e a banda famosa ZZ Top tocando uma música incrível, estilo Velho Oeste, que reflete bem a vibe da época. E o Dr. Brown dançando também com uma dama na época. Marty e Doutor tirando uma foto com o relógio da torre. A trilha sonora sempre poderosa e que faz você ter vontade ou uma impressão que você já viveu aquele tempo, ou que você queria ter vivido. Também foi incrível ver o desfecho da trilogia, a decisão de Dr. Brown e o plano que fizeram para o Marty ir de volta para o futuro, em seu ano de 1985, acoplando o DeLorean na frente de uma locomotiva, sendo uma das únicas alternativas para eles conseguirem atingir a velocidade de 88 milhas, que possibilita o acionamento do capacitor de fluxo para acontecer a viagem no tempo. Interessante notar essas abordagens diferentes. Em filmes anteriores, o principal problema era não ter energia necessária para isso, dependendo do plutônio. A alternativa foi utilizar a energia de um raio, que eles sabiam o local e horário exato que iria cair. No caso agora no Velho Oeste, o problema deles era não conseguir atingir a velocidade de 88 milhas para possibilitar o acionamento do capacitor de fluxo e acontecer a viagem no tempo. A solução foi utilizar uma locomotiva modificada, conforme havia dito, para empurrar o DeLorean. O De Volta para o Futuro ainda ressoa conosco décadas depois. Existe algo atemporal nessa história, nos personagens ou nas mensagens transmitidas que mantém a chama da nostalgia acesa. São elementos que tornam o filme não apenas uma produção cinematográfica, mas uma obra que transcende ao tempo, conectando-se a públicos de diferentes épocas. De certa forma, podemos encontrar paralelos entre os temas do filme e o mundo atual. É fascinante como uma história sobre viagem no tempo pode ter relevância em nossa própria jornada no presente. Convido todos vocês a compartilharem suas próprias memórias. Qual foi o seu momento mais marcante quando você viu De Volta para o Futuro? O que isso te lembra? Deixe nos comentários abaixo. Irei responder a todos. E se tivessem a chance, para qual época gostariam de viajar no tempo? Aproveitando, deixa aquele like, compartilhe e inscreva-se no canal.